Os principais temas da teologia de Ellen White, parte 2. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos continuar avaliando o artigo de Dennis Fortin para a enciclopédia de Ellen White, onde ele vai falar um pouquinho aí da teologia de Ellen White. E agora nós vamos continuar o vídeo que eu fiz anteriormente, falando dos principais temas da teologia de Ellen White, ok? No vídeo anterior nós falamos sobre o amor de Deus, a teologia do grande conflito, a vida, ressurreição, morte, exaltação celestial de Jesus Cristo e a centralidade da Bíblia Sagrada e o princípio sola Escritura, tá bom? A partir de agora nós vamos falar dos outros tópicos que o Dennis Fortin indica como sendo fundamentais na teologia de Ellen White. E o primeiro deles é a segunda vinda de Jesus. Bom, Ellen White participou do movimento Millerita, ela era ainda uma juvenil adolescente. E desde então, a segunda vinda de Cristo manteve assim uma atração suprema sobre os interesses intelectuais e espirituais de Ellen White. Ela viveu a sua vida 100% voltada para a ideia de que Jesus virá segunda vez, ok? E produziu aí todos os seus escritos praticamente em referência à segunda vinda de Jesus. Isso é de importância central. Ela tinha, claro, uma visão pré-milenialista de que o mundo iria estar uma grande desgraça e pragas e etc. antes da volta de Jesus. Isso contrastava com uma escatologia mais otimista e pós-milenialista, que era mais comum lá nos Estados Unidos e toda uma escatologia amilenista ou pós-milenista em relação a isso, especialmente entre os calvinistas, isso era muito comum e é até hoje. E Ellen White ela era pré-milenialista, mas é interessante dizer que não em uma perspectiva da questão do dispensacionalismo, né? O adventismo não crê em arrebatamento secreto e etc., rejeita aí essas interpretações dispensacionalistas, mas ainda assim mantém uma escatologia pré-milenialista em relação à segunda vinda de Jesus, tá bom? Então, basicamente, Ellen White ensina que toda a humanidade vai ter o seu papel em relação à volta de Cristo, seja para o bem, seja para o mal, para adorar a Deus ou adorar a besta, aceitar a marca da besta ou o selo de Deus e etc. E ela sempre entendeu esses eventos finais em relação à questão da volta de Jesus, tendo o foco na lei de Deus. Esse é um ponto polêmico, né? Porque geralmente assim a ideia da salvação pela graça tornou muita gente de discurso ou prática antinomista e com medo do legalismo as pessoas rejeitam a lei de Deus em parte ou no todo. Então, para não ser legalista, não guarda o sábado. Daqui a pouco, para não ser legalista, também não tem muito problema mentir, roubar, matar, adulterar e etc. Né? E vai ficar complicado também você defender uma adesão muito estreita a 9 dos 10 mandamentos diante de Tiago 2,10, que diz que se você tropeçar em um dos 10 mandamentos, você tropeçou em todos. Então, basicamente, ali, a Ellen White ela via esse conflito em relação à lei de Deus de uma forma muito íntima antes da vinda de Jesus, né? Então, basicamente, a visão dela em relação à volta de Cristo é assim: o mundo estaria de mal a pior em transgressão e adoração ao mal, ao diabo, à besta, ao pecado e etc. E aí pragas e tal, e Jesus vai voltar. De forma pré-milenial, ok? Não tem um milênio de paz e prosperidade e alegria com o reino de Deus na terra antes que Jesus venha com o reino da glória. Basicamente é isso. Então isso indica toda uma situação de pecado, luta, dificuldade, pragas antes da volta de Jesus. Agora, antes que isso se cumpra na realidade, a igreja tem uma missão. E aí entra mais um dos tópicos fundamentais da teologia de Ellen White, que é as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 e a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dentro desse contexto como um todo, em relação ao conflito sobre a adoração a Deus ou a besta em Apocalipse 13, Apocalipse 14 fala de um chamado universal à adoração unicamente a Deus, da queda de Babilônia e da decisão que cada pessoa vai ter, se vai adorar a Deus ou a besta, se vai aceitar a marca da besta ou se não vai, e se vai ser infiel a Deus ou se vai guardar os seus mandamentos. E basicamente, toda essa estrutura da mensagem de Apocalipse 14, ela é o centro da compreensão evangélica adventista em relação ao que a gente deve pregar ao mundo como evangelho eterno, ok?
e cujo resultado final na prática é a obediência à lei de Deus, lá em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ok? Então, tema absolutamente essencial para o adventismo do sétimo dia. Se você não entende a posição e a teologia de Apocalipse 14, você não entende nada de teologia adventista, porque basicamente ali está o centro e o foco daquilo que o adventismo entende como missão. E isso, em grande medida, era compartilhado por Ellen White. Nas suas obras você vai ver muita referência a isso. Inclusive, uma coisa interessante em Apocalipse 14 é a alusão ao mandamento do sábado, né? É para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? E basicamente essa é a linguagem do quarto mandamento. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo e etc. Quem é ele? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ok? Então basicamente aí existe uma alusão em Apocalipse 14 bem clara ao mandamento do sábado. Isso também é uma questão essencial na teologia adventista, ou seja, a guarda do sábado é uma marca para o povo de Deus durante toda a história e até o fim da história. E não somente uma marca para Israel, que vai ser abolida, que vai ser transferida para a guarda do domingo e etc. E basicamente em torno dessas questões giram muito da escatologia do adventismo do sétimo dia. E como último ponto essencial da teologia de Ellen White, o Dennis Fortin, ele identifica o cristianismo prático e o desenvolvimento de um caráter cristão. Então, enquanto o fim do mundo não vem e Jesus não vem, a gente vai pregar as mensagens angélicas, desenvolvendo o nosso caráter para sermos parecidos com Jesus Cristo. Então devemos nos converter, devemos ser batizados, devemos andar em novidade de vida, devemos entender que existe uma responsabilidade sagrada de cada cristão em andar como Jesus andou e amar as pessoas e perdoar as pessoas e buscar não viver centrados no egoísmo, na maldade, na malícia, na vaidade, na transgressão da lei de Deus em vontade de desejos carnais e pecaminosos, servindo ao diabo. E Jesus é o nosso padrão. Jesus nos mostrou um novo caminho. Ele é um caminho estreito, mas é um caminho de graça, de salvação, e a vontade de Deus é que a gente siga este exemplo em fé, em amor. A fé não é algo que exclui a necessidade de obedecer e amar e ser fiel, pelo contrário, é a obediência, o amor na prática que demonstram a verdadeira fé, e basicamente existe uma noção da importância da ideia da vitória contra o pecado e da perfeição cristã. Aqui está também um dos temas de mais polêmica em relação à teologia de Ellen White e do adventismo do sétimo dia, porque muita gente tenta levar isso aqui para o nível absoluto. Então, se você quer ser um adventista ou se você quer ser salvo no fim dos tempos, você tem que ser sem pecado e perfeito de forma absoluta. E existe uma ampla polêmica sobre isso dentro do adventismo, e a conclusão da igreja, em grande medida, é que esta interpretação radicalizada, absolutizada, não corresponde à teologia de Ellen White, a não ser assim em termos de má interpretação, como pessoas também mal interpretam a Bíblia. Então, basicamente, apesar de buscarmos vitória contra o pecado e perfeição de caráter, nada disso nos ilude em relação a nós mesmos, porque temos que reconhecer a mensagem bíblica da pecaminosidade universal dos seres humanos. Todos pecaram, todos pecam e todos pecarão, até que a nossa vida seja transformada de dentro para fora. E claro, essa transformação ela já começa na obra da salvação. Então, existe amplo espaço para a vitória contra milhões de pecados. É possível não matar, não roubar, não adulterar, não fumar, não beber, não mentir, não ir em motel com a mulher dos outros, né? E etc, etc, etc. É bem possível, entende? Agora, claro, nós não vemos essa possibilidade de se transformar na prática em uma vida absolutamente sem pecado em toda e qualquer dimensão. Então, apesar de podermos ser amplamente fiéis, nenhum de nós tem amor perfeito, paz perfeita, obediência perfeita, em absolutamente tudo, todos os momentos e de forma absolutamente perfeita, ok? Então, basicamente, nós devemos buscar crescimento, santificação, transformação, vitória contra qualquer tipo de pecado reminiscente na nossa vida e etc., mas reconhecendo ainda a nossa imperfeição, e até dentro desse contexto que nós precisamos ser exortados a vencer e melhorar e crescer. Se já tivéssemos vencido, melhorado, crescido e fôssemos absolutamente perfeitos, em ampla medida, muita coisa que Ellen White escreveu seria absolutamente desnecessária, porque ela
ela escreve para pecadores, exortando-os a crescer e melhorar e se santificarem e etc, ok? E ela mesma reconheceu que nunca foi perfeita e sem pecado e etc, assim como qualquer adventista do sétimo dia com o mínimo de bom senso também deve admitir que não é perfeito, não é sem pecado, e isso não é por humildade, isso é por fato e realidade, todos nós pecamos e permanecemos imperfeitos pecadores, ok? Ainda assim devemos buscar a santificação e a vitória. Então veja, essa tensão entre ser e não ser, então sou fiel, mas não sou perfeito, mas não sou absolutamente perfeito, sou cristão, mas não sou idêntico a Jesus, coloca diante de nós o padrão de que a gente sempre tem que melhorar e crescer, ok? E basicamente, esses temas, eles são os temas principais da teologia de Ellen White. Agora, diante disso, me surge assim no coração uma questão interessante. Eu sou adventista há 12, 13 anos na minha vida, mais ou menos, e eu conheço muitos argumentos contra o adventismo e que surgem especialmente e em grande medida de críticas aí a Ellen White e etc. Agora, quando você vai ler as críticas a Ellen White da parte dos críticos, e eu acho normal criticar, não tem problema nenhum, você percebe que o foco de concentração dos críticos está em tudo menos nessas questões. É interessante isso, né? A gente vê assim que, em grande medida, os críticos de Ellen White se concentram em temas como Enoque na lua de Saturno, masturbação, amálgama, isso e aquilo. Aí você vê, né? São milhões de memes e vídeos e dando risada e ridicularizando. E assim, o máximo que a gente vê tocar meio que perto desses assuntos são acusações, assim, textos descontextualizados para falar de legalismo, de perfeccionismo, de salvação pelo sábado e etc. Mas que no final das contas acabam sendo totalmente desmascarados quando você tem a mínima noção do contexto ao redor das questões, tanto em termos assim literários quanto conceituais e tal, e no fim das contas Ellen White ela tem as mesmas ênfases da Bíblia. A salvação é só pela graça e você deve obedecer à lei de Deus. E se você quiser colocar Ellen White contra a Bíblia, você também é capaz de ver contradições internas na Bíblia, porque a Bíblia que dá a salvação pela graça dá a lei de Deus. Será que tem algum problema em pregar vamos pensar assim, a obediência à lei de Deus? Óbvio que não, né? Então veja, em ampla medida, os críticos de Ellen White não se concentram nestas questões, nas questões primordiais, essenciais, fundamentais, mais trabalhadas, mais colocadas, mas simplesmente em questões que possam excitar preconceito da comunidade evangélica ou católica ou espírita ou religiosa ou até de uma forma geral, para ficar fazendo essas ridicularizações e tal. E no final das contas a gente percebe uma coisa interessante. Os frutos da obra de Ellen White, eles redundam em uma vasta quantidade de literatura que exalta a Cristo e a Bíblia e a Palavra de Deus e os temas bíblicos da Palavra de Deus. Agora, o trabalho dessas pessoas, em grande medida, exalta o quê? E você ir contra a guarda do sábado, que está na lei de Deus, você ridicularizar pessoas que servem a Cristo durante a vida inteira, vocês simplesmente buscarem denegrir uma igreja específica para simplesmente ficar nessa briguinha religiosa de uns contra os outros, e no final das contas não tem muito mais do que isso. E aí você percebe claramente a ampla distância entre o espírito e os frutos de Ellen White em relação aos seus críticos. Agora, eu não quero dizer com isso que todos os críticos de Ellen White são totalmente desonestos e diabólicos e vão para o inferno, e a Ellen White era Deus e a santa e etc. Não é esse o meu entendimento. Eu entendo que existe espaço para críticas fortes, importantes, que demandem respostas da parte de críticos de Ellen White, mas em grande medida, especialmente no ambiente da internet, o que a gente vê é crítica de extremo baixo nível, especialmente nesse pessoal que tenta fazer apologética por aí, nível aí ridículo como o CACP e outros assim. Existem uns melhorzinhos, que geralmente aí de linha calvinista, uns ministérios apologéticos, são um pouquinho melhores,
Mas esse nível aí, Elias Soares, CACP, sei lá mais o que, assim, é nível assim é rir pra não chorar, entendeu? Basicamente é isso que acontece. Eu não digo isso simplesmente para denegrir o trabalho desses apologetas aí, que de apologetas não tem nada, né? É simplesmente gente de mau caráter e baixa intelectualidade para trabalhar assuntos que não compreendem. É bem aquilo que a Bíblia diz, né? Como brutos e racionais falam mal daquilo que não entendem, né? Basicamente você vê o cumprimento desta palavra fortemente no meio evangélico anti-adventista na internet no Brasil no século XXI, né? Mas assim, ainda há espaço pra gente discutir, debater, e eu só fiz essa sériezinha aí sobre Ellen White pra gente começar a fazer um pouco mais esse debate aqui a partir desse canal, porque a gente vê muita besteira sendo falada sobre Ellen White. Eu ainda vou fazer vários outros vídeos sobre esse livro aqui, sobre o outro Mensageiro do Senhor, ou sobre temas variados. Também o meu interesse maior é na teologia bíblica, é aquilo que eu mais estudei, é aquilo que eu mais gosto de enfatizar, mas a gente também é capaz de trabalhar em cima do tópico de Ellen White, eu sei que é importante, muita gente tem dúvida, então vamos manter aí, seguindo nesta direção no canal, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê até o próximo vídeo.